Boa noite, meus irmãos. Nós estamos começando mais uma reunião virtual no nosso Centro Espírita Eurípides Barçanufo. E, se for da vontade de nosso mestre, será a nossa última reunião do ano e também a nossa última reunião no formato virtual, porque pretendemos voltar às nossas atividades presenciais no próximo dia 3 de janeiro, se Deus quiser. E para dar início aos nossos trabalhos da noite de hoje, nós vamos contar primeiramente com uma poesia da nossa irmã Renata Nunes. Fiquemos com a poesia. Na noite de Natal. Autoria do Espírito de João de Deus, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo nos caminhos da pobreza? Por que não veio até nós entre flores e alegrias num berço todo enfeitado de sedas e pedrarias? Acredito, meu filhinho, que o Mestre da Caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes penso também nos trabalhos deste mundo, que a manjedoura revela ensino bem mais profundo. E a pobre mãe, de olhos fixos na luz do céu que sorria, concluiu com sentimento e terna melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas sem proteção, por não lhe abrirmos na terra as portas do coração. Nossos agradecimentos aos nossos irmãos que colaboram com as nossas reuniões através dessas poesias falando das verdades de Jesus. Muito obrigado, Renata. Bem, meus irmãos, para iniciar a nossa reunião, nós vamos chamar o nosso querido irmão Giovânio para fazer a prece inicial da nossa reunião. Giovânio. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos, boa noite. Estamos, nesse momento, iniciando mais um culto e gostaríamos de agradecer a Deus pela dádiva da vida, pela oportunidade da existência, pela bênção de poder estudar os ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Agradecemos a Jesus pelo ano que passou, por tudo o quanto tem nos ofertado. Agradecemos também aos benfeitores espirituais, os trabalhadores do bem, os trabalhadores da última hora, por tudo o quanto tem feito por nós e pela humanidade inteira. Queremos agradecer ainda ao nosso anjo da guarda, pelo incansável trabalho junto a cada um de nós, nos intuindo e nos auxiliando, para que possamos fazer as escolhas corretas em nossas vidas. Jesus, doce e amado Mestre, nós louvamos o teu santo nome, pois sabemos que és o caminho e a verdade pela qual devemos percorrer. Queremos, como eternos pedintes, pedir a ti, ó Mestre, que abençoe o nosso lar, a nossa família e todos que compartilham conosco da experiência da vida, encarnados e desencarnados, amigos ou supostos desafetos. Que possamos iniciar um ano de 2022 firmes nos propósitos de elevação moral, firme no propósito de nos melhorarmos a cada instante, a cada momento, seguro nos ensinamentos de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus, damos por iniciado mais uma reunião na noite de hoje. Que assim seja. Muito obrigado, meu irmão Giovânio, pela ajuda
nos trabalhos da noite. Bem, meus irmãos, hoje, para a nossa última palestra do ano, nossa última palestra no formato virtual, nós temos a alegria de contar com a colaboração do nosso querido irmão Kleber, que vai nos trazer uma mensagem do Evangelho à luz da doutrina espírita. Passamos nesse instante a palavra para o Kleber. Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, do nosso querido Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Aqui estamos para a palestra da última reunião do ano e, consequentemente, nesta fase também, a última reunião online, já que a próxima será presencial no nosso Centro Espírita Eurípides Barçanufo. E nesse período eu tive a alegria de abrir, a primeira reunião online também. A palestra foi minha e agora o Marlon fez esse convite para que eu fizesse esta última dessa sequência, um período de dificuldade em que a casa soube enfrentar essa dificuldade, encontrou a sua própria saída e não deixou de realizar uma só reunião das suas segundas-feiras, reunião pública que acontece há quase 88 anos neste centro espírita e que passou a ter, nesse período de pandemia, em função das exigências sanitárias, a necessidade da tecnologia. E fizemos então aí com o apoio absolutamente fundamental do Ézio as nossas reuniões online, mas elas ocorreram e nesse período aprendemos muito juntos. Na próxima segunda-feira, dia 3, as reuniões voltam então a ser presenciais no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, na rua 504, esquina com a Avenida Bernardo Saião, no setor centro-oeste, e isso é motivo de muita alegria. Claro que nós vamos tomar todos os cuidados sanitários, todas as precauções, mas já está na hora desse novo passo dentro do novo normal. E o tema que me foi sugerido pelo Marlon para discorrer nessa noite de hoje é justamente a casa espírita. O que é a casa espírita? Qual é a sua função dentro da doutrina espírita, do movimento espírita? Às vezes nós paramos para pensar pouco em tudo isso. A procura pelo centro espírita, ela acabou dando ao próprio movimento espírita a definição de que o centro espírita, a casa espírita, é hospital, é escola, é núcleo de assistência espiritual e social, entre outras funções. Allan Kardec, ao lançar o Livro dos Espíritos em 1857, ele já começa a se preocupar com a sua genialidade sobre como os estudos espíritas deveriam ser travados a partir daquele momento em que a codificação efetivamente começava. A primeira obra, contendo todo o norte filosófico, parte do norte científico e religioso da doutrina, já estava à disposição para o estudo. Um ano depois, ele funda então a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que nada mais era do que um centro espírita. E a princípio, como ele não tinha um local apropriado, ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas na sua casa. Era lá que aqueles que estavam já integrados à doutrina se reuniam para estudar, para ver as ações e para entender como praticar a nova doutrina, a terceira revelação
de Jesus. Já sabia Kardec, como nós espíritas sabemos, que o espiritismo nada mais era do que o cumprimento de um compromisso de Jesus com a humanidade. Eu vou, mas mandarei o Consolador prometido, e ele há de ficar com vocês para todo e sempre, esclarecendo aquilo que eu disse e não pude dizer com toda a transparência necessária nesse momento, porque a humanidade não compreenderia. Aquele momento em que Jesus viveu, ele falou as verdades, mas a humanidade daquela época, que éramos nós mesmos ainda em estado embrionário de evolução, entendemos tão pouco que ele viveu 33 anos. Então havia uma dificuldade de esclarecimento acerca do que Jesus falou. Ele disse que essa terceira revelação esclareceria. Disse também que completaria o que ele disse, dizendo aquilo que ele não pôde dizer, porque a nossa capacidade cognitiva naquele momento era muito pequena. Os espíritos encarnados não entenderiam aquilo que o Espiritismo foi trazer a partir de 1857, ou seja, 1857 anos depois do nascimento de Jesus, através da primeira obra, que foi o Livro dos Espíritos. Naquela época não seria entendido, então teria que ter um desdobramento daquilo que Jesus disse e, consequentemente, aquelas obras da codificação, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, o Céu e o Inferno. Todas essas obras teriam também desdobramentos futuros, e estes desdobramentos vieram fundamentalmente através de uma mediunidade extraordinária, quando o eixo da doutrina espírita sai da França e vem para a América do Sul, para a terra do Cruzeiro, para o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então, Kardec fundou a Sociedade Espírita Parisiense para ser o núcleo de estudos e de entendimento da prática do Espiritismo. E esse núcleo, primeiro na casa dele, depois na galeria onde ele lançou o Livro dos Espíritos em uma sala, se transformou então, à medida que foi se conhecendo a proposta para o funcionamento do centro espírita, e onde você encontra essa proposta para o funcionamento de uma sociedade espírita, de um centro espírita, de uma casa espírita. No Livro dos Médiuns, o capítulo 29 do Livro dos Médiuns é todo dedicado ao estudo das reuniões e das sociedades espíritas. O capítulo 30 traz o regulamento da Sociedade Espírita Parisiense. O capítulo 31 traz dissertações dos espíritos sobre as reuniões espíritas. O Livro dos Médiuns esclarece tudo acerca do que seja uma casa espírita. Uma casa espírita, ela não é só a edificação, ela é também o conteúdo humano que tem dentro dela, fundamentalmente esse conteúdo humano. Esse local, naturalmente, o nosso centro espírita, que está há 87 anos no mesmo lugar, ele é um local diferenciado. Ele tem um ambiente diferenciado. Ele exige uma concentração diferenciada e uma postura diferenciada dentro desta casa, com os pensamentos, sobretudo, com os assuntos que se empreende. Não se admite dentro de um centro espírita assuntos fúteis, piadas imbecis, gracinhas desnecessárias. O centro espírita é um local bem-humorado, mas existem vocabulários que não cabem dentro do centro espírita, porque ele não é um núcleo exclusivamente material. Ele é um núcleo de intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual. E aí é preciso compreender uma coisa:
Não se faz espiritismo sem espíritos, não se faz espiritismo sem médiuns, não se faz espiritismo sem o intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual, porque quando Jesus falou acerca do Consolador prometido e quando Kardec lança o Livro dos Espíritos, ele deixa isso claro, que a doutrina tinha esses fundamentos: a crença da pluralidade das existências, consequentemente a crença na pluralidade dos mundos habitados, também a crença no intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual, e vai explicar depois a diferença escalonária do plano de desenvolvimento espiritual, do campo em que cada um de nós estamos. Nessa diversidade de mundos, a evolução de cada um e dos seus habitantes. A Terra, que até aqui é mundo de expiação e provas, onde as dores superam os momentos de alegria, nesse momento passa por um turbilhão para a construção do mundo de regeneração na Terra. Mas não é a Terra que vai regenerar, somos nós que habitamos a Terra que precisamos nos preparar para essa regeneração. Onde há o preparo para tudo isso? No centro espírita, na escola. Aí o centro espírita é a escola. Aí é o núcleo onde pessoas afins, pessoas com pensamentos afins, com missões afins, são conduzidas pelo plano espiritual, pelo amor, pela abnegação, pelo desejo ou pela dor, mas vem. E ali elas congregam, estudam, se preparam, entendem e praticam a doutrina espírita. Eu disse há pouco que não se concebe a doutrina espírita sem a mediunidade. E não se concebe a mediunidade com a prática do mediunismo, que vem a ser práticas mediúnicas sem o conhecimento necessário da grandiosidade que é a mediunidade, do compromisso que o médium tem com o seu tempo, a sua encarnação. É preciso disciplinar o médium, é preciso entender que tipo de cargas fluídicas ele deve carregar através dos seus pensamentos, palavras, ações, da sua honestidade, do seu comprometimento moral para elevar-se, sublimar-se e fazer o intercâmbio com espíritos que também estão sublimados e elevados. Médium sem o conhecimento necessário normalmente gera transtorno para ele mesmo e para as pessoas que estão em torno dele. Numa palestra sobre a casa espírita, Divaldo Pereira Franco afirma com todas as letras que o que deve prevalecer na casa espírita não é a orientação do guia espiritual, é a doutrina espírita. Se o guia incorpora o médium e dá uma orientação fora dos princípios da doutrina, fora dos princípios da codificação, fora dos preceitos morais que a doutrina defende, e tem muitos guias, pseudos guias, vaidosos, espíritos que aparecem lá no capítulo 29, em que Kardec debate com eles a orientação que eles estão dando, capítulo 29 do Livro dos Médiuns, onde alguns assinam mensagem até como Deus, e aí Kardec debate. Isso acontece ainda hoje. O guia vem e fala: não, eu sou responsável por todos vocês, sigam o que eu estou falando. Divaldo fala: não tem nada disso não. Não existe ninguém responsável por ninguém, cada um é responsável pelas suas próprias atitudes e pelo encaminhamento da sua encarnação e pelo cumprimento do seu plano reencarnatório com a prática do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então o que deve prevalecer no centro espírita é o ideal espírita, é a filosofia espírita, é o conceito espírita que está previsto
nas obras da codificação. O centro espírita é o núcleo hospitalar também. Os irmãos que vêm aqui buscar a assistência espiritual, pedir para suas dores, eles chegam com um conhecimento mínimo, mas já está bom procurar um lugar certo para receber a cura para os seus males. Não é que do centro espírita o espiritismo vai mudar a trajetória da sua carga de provas e expiações. Isso não acontece, mas acontece o fortalecimento desse irmão para enfrentar as provas e expiações de uma forma absolutamente segura, de uma forma absolutamente tranquila. E ele passa a achar a prova leve. Vinde a mim todos vós que andais aflitos e angustiados, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é maneiro, disse Jesus. E aqui no Centro Espírita você, eu, todos nós, encontramos essa leveza do jugo de Jesus para passarmos pelas nossas expiações. Claro, muita daquela carga que você está enfrentando, por trazer para próximo a você, com seus pensamentos, atitudes, rancor, espíritos rancorosos, de outras e outras encarnações, ou desta mesmo, que desencarnaram antes e que estão ali na ignorância, vingando alguma das suas atitudes, é claro, esse irmão será libertado. Consequentemente, aquela carga excessiva de sofrimento desaparecerá através do tratamento, da aplicação das práticas mediúnicas. Ela vai desaparecer, é natural. O irmão desencarnado vai se libertar e o irmão encarnado também. Mas para chegar a esse conteúdo todo, o médium tem de estar absolutamente preparado para fugir das práticas fenomenológicas e centrar nas práticas morais e cristãs. É por isso que nós vemos muita coisa fora da órbita espiritista. Ainda tem irmãos espíritas em alguns lugares que usam aquele cristalzinho no meio da testa aqui assim, para abrir a sua visão cósmica, para facilitar a sua permuta de energia com o plano espiritual. Esquece esse irmão que nas obras da codificação o Evangelho explica que as práticas exteriores não têm nenhum valor, não é meio valor, é nenhum valor diante da necessidade da nossa reforma moral. Não é um cristalzinho no meio da testa, é o amor no coração. Não é a oração com o lábio pronunciando a palavra, é a oração que sai do seu sentimento na vontade de emitir aquela carga fluídica, agradecendo, louvando a Deus, pedindo pelos que sofrem, pedindo para a sua própria orientação. Não é a cor da roupa com que você faz a oração que vai modificar alguma coisa. Existe um estudo, dentro até das próprias obras da codificação, tem esses estudos, essas citações acerca da força das cores, da cromatologia, mas nós ainda entendemos muito pouco dele. Não é a cor da roupa, é a cor da nossa áurea. Então nós precisamos termos essa consciência. A casa espírita é também um núcleo de confraternização, de acolhimento de pessoas que têm responsabilidade. Por isso, uma casa espírita como a nossa, a primeira coisa que ela faz
é o seu estatuto. No livro dos médiuns tem lá o estatuto da Sociedade de Estudos Espíritas, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, de Allan Kardec. Os estatutos, atualizados com o vocabulário, têm todos aquela base, pelo menos os sérios. E dentro destes estatutos prevê que na casa espírita vai haver os cargos, as funções. Essas funções serão exercidas por pessoas que o plano espiritual vai auxiliar na sua escolha e o plano material também, e não por vaidosos que fazem verdadeiras campanhas políticas dentro da casa espíritas para serem presidentes, vice-presidentes, tesoureiros, para serem secretários. Não é nada disso. Os próprios membros do centro espírita escolhem os seus dirigentes, mas um centro espírita bem orientado, o plano espiritual, também escolhe os seus dirigentes. Ele já traz os dirigentes escolhidos para casa. Daí a necessidade de estarmos dentro do centro, que tem em torno dele uma carga magnética protetora, sempre focados na doutrina espírita. Aqui é o local onde o foco não pode deixar de existir um só segundo. O nosso centro tem o seu quadro diretivo, o seu quadro consultivo. São trabalhadores importantíssimos, não importa onde é que ele esteja. Aquele trabalhador que cuida, por exemplo, da higienização do espaço, é um trabalhador muito importante. Nós temos a nossa querida Margarida aqui, que faz esse trabalho com muito amor. Aqueles que se revezam cuidando da biblioteca, os irmãos que se revezam na assistência social, no trabalho de assistência social, todo esse trabalho é nosso. Aqueles que organizam os eventos para arrecadar os recursos materiais, já que o centro é uma obra material, está plasmado materialmente na Terra, cumpre as funções sociais e cumpre as leis. Então nós temos que pagar a nossa energia, os nossos tributos, temos de comprar todo o material de limpeza, a manutenção da casa, isso tem custos. Aqueles mais próximos da diretoria contribuem financeiramente e isso é algo absolutamente natural. Ninguém se sacrifica e doa para o centro aquilo que não tem. Ninguém tira da sua própria alimentação ou da educação dos filhos ou de outra coisa fundamental qualquer na sua vida para doar para o centro. Aí já é fanatismo. Mas nós temos um grupo, um núcleo que fazem frente às despesas imediatas, necessárias, rotativas mensais do centro. Quem quiser participar não tem nenhum problema. Não há uma barreira. Eu quero contribuir com o centro, eu quero ser um contribuinte mensal. O que eu faço? Nada. Procuro Souza, o Marlon, a partir desse mês eu também estou contribuindo. Olha, quando for ter eleição aqui no centro eu quero vir participar. Não tem nenhum problema da reunião administrativa. Você pode vir, você é um membro. Não tem nenhum problema. A casa espírita é uma sociedade civil organizada. E aí, a espiritualidade vai filtrando e a gente tem de entender, né? O núcleo de assistência fraterna, o aconselhamento aos irmãos que chegam procurando por alguma orientação, é preciso ser feito por quem tem o dom da oratória, por quem tem o dom da capacidade de comunicação. Uma pessoa tímida que o tempo todo está olhando para baixo, como é que ela vai orientar alguém que vem procurar pela orientação para uma dificuldade às vezes obsessiva? Ela não tem essa vocação, mas ela pode trabalhar no centro em outra frente. Às vezes ela entende contabilidade, é a pessoa certa para ser a tesoureira da equipe. E aí o que é preciso mais para ser orientador fraterno? Conhecimento da doutrina. E o conhecimento é adquirido onde? No centro espírita, onde você vai estudar. Na permuta
do estudo do dia a dia. As reuniões de estudo são fundamentais. Essas nossas reuniões públicas de segunda-feira são fundamentais. O que fazemos aqui? Nada mais do que estudarmos os princípios da doutrina espírita, divulgando a doutrina, procurando pela unificação da doutrina. Daí a importância da Casa Espírita ser ligada à unidade federativa, à Federação Espírita do seu Estado. E essa federação, consequentemente, ligada à Federação Espírita Brasileira, para unificar o discurso do estudo, para unificar o entendimento do estudo. A gente vê aí os grandes palestrantes espíritas, hoje muito presentes na internet, inclusive, que é uma ferramenta importantíssima, todos fazendo pregações, fazendo interpretações, estudos aprofundados do lado filosófico da doutrina, do lado religioso da doutrina, do lado místico da doutrina, do lado fenomenológico da doutrina, do lado social da doutrina, do lado científico da doutrina. E é preciso que chegue um momento em que a pregação feita no Centro Espírita Eurípides Barçanufo sobre um tema seja a mesma feita em qualquer centro espírita do Brasil e, consequentemente, do mundo. A isso se dá o nome de unificação do movimento espírita, porque a interpretação, ela depende do estudo, ela depende do aprofundamento, e esse estudo depende da permutação de ideias. Os nossos estudos das sextas-feiras são importantíssimos para os irmãos da casa. Todos podem participar também, embora não seja uma reunião chamada de pública, na prática ela é pública. Todos podem participar. E ali, um traz uma ideia, um traz um questionamento, um traz uma inspiração, um traz uma companhia espiritual, e através do encontro de todos esses conceitos com as obras espíritas, vão surgindo os esclarecimentos, os mitos vão morrendo e a prática científica, filosófica e religiosa da doutrina vai surgindo. O centro é esse núcleo, é essa escola. O centro é aquele hospital onde o trabalho público ou mediúnico cuida de assistir irmãos encarnados e desencarnados. E como esses médios vão realizar esse trabalho, cada um à sua maneira, também não, de forma unificada, deitando o estudo em cima do livro dos médiuns e de toda a codificação. E depois das obras e desdobramentos acerca das práticas mediúnicas, sobretudo as assinadas por Francisco Cândido Xavier, tem também o Francisco do Espírito Santo, tem também outros médiuns, e a gente não pode esquecer aqui de Divaldo Pereira Franco, e tem vários e vários outros médiuns extremamente importantes. A gente cita o Chico, porque o Chico é sempre o primeiro que vem na mente. Não se pratica a mediunidade sem conhecimento, sem aprofundamento neste conhecimento. É com profundidade, para a gente evitar de ver processos obsessivos, como João faria, o conhecido João de Deus, dono de uma mediunidade extraordinária. Quando explodiu toda a situação de desequilíbrio dele, ele foi identificado em alguns veículos de comunicação como médium espírita. Não. Ele se identificava, se apresentava como católico apostólico romano, e a casa dele não chamava Núcleo Espírita, Centro Espírita, não. Chama-se, ainda tem esse nome, né? Casa do Inácio de Loyola. Aquele desequilíbrio seria plenamente evitado se aquele médium tivesse preparado moralmente, intelectualmente, estudando qual é a necessidade da prática mediúnica sobre o preceito ético, moral, espiritual.
E eu estou citando esse irmão que caiu em profundo desequilíbrio porque ele é mais conhecido da opinião pública. Mas tem vários, infelizmente, pelo Brasil fora, que às vezes são chamados de espíritas. São médiuns. O médium é um paranormal. Nem sempre o médium é espírita. O médium espírita é sempre um médium espírita. Ele se prepara para ser um médium de incorporação, psicofônico, psicográfico, um médium de cura, um médium evocador. Ele se prepara, ele tem essa bagagem. Nós temos o núcleo mediúnico aqui da casa que está preparando a unificação da prática mediúnica na casa, que é muito importante, mas que precisa de muito zelo e cuidado. Como precisa de zelo e cuidado a parte da assistência social, para não confundir as coisas, para o irmão não chegar e cair no desequilíbrio de, ao fazer a caridade para alguém, às vezes confundir aquela parte da caridade com um jogo de sedução, por exemplo, de encantamento entre um homem e uma mulher. Não pode existir de jeito nenhum, de jeito nenhum. Através do estudo nós vamos entender que isso não pode existir. O nosso núcleo de assistência social do bairro da Vitória assiste a centenas de famílias, passa de uma centena. Nós vigiamos muito aquilo que nós fazemos. Lá não é só a doação de bens materiais que acontece com muita frequência, mas também a doação da doutrina espírita, do ensinamento espírita. Tem um salão onde há uma reunião espírita, tem a evangelização para as crianças, adolescentes, jovens. Esta evangelização que tem que estar presente dentro do centro, da casa espírita também, porque sendo escola, ela não é escola para uma faixa etária. Alguns chegam na casa espírita muito cedo, bebês, às vezes, na barriga da mãe. Esses costumam dever mais, sabe? E esses costumam ser espíritos que devem muito mais. Então eles já vêm assim, na barriga da mãe, antes da encarnação, eles já vêm para dentro do centro. A mãe é trabalhadora da casa espírita, às vezes é médium, e eles vêm para dentro da casa espírita. E ali eles crescem, são evangelizados e continuam da evangelização até o último dia da sua vida, estudando a doutrina dentro do centro. Então o centro é uma escola, é um núcleo de aperfeiçoamento do conhecimento da verdadeira doutrina espírita. É possível haver o espiritismo sem o conhecimento da codificação? Não, não é. Mas então é muito difícil ser espírita porque precisa estudar tanto? Não, não é tanto. O espírito traz a bagagem ao reencarnar. Ele traz as noções básicas, ele tem a sua capacidade cognitiva. E ao permutar com os irmãos do centro espírita, ainda que ele não tenha escolaridade, ele vai ter o conhecimento. Veja o conhecimento de Francisco Cândido Xavier, que não completou o ensino primário. Esse é o melhor exemplo sempre. Mas tinha amplo conhecimento do estudo diário, frequente, toda hora, todo momento, e dentro da casa espírita também. A casa espírita é muito mais do que paredes, instalação elétrica, hidráulica, uma edificação. A casa espírita é um núcleo de extrema importância sem o qual não se pratica o espiritismo. Quando voltarmos na segunda-feira às reuniões presenciais, precisamos entender que estamos penetrando dentro de um espaço físico diferenciado e chegarmos com o pensamento apurado. Temos algum rancor? Deixemos lá fora. Façamos uma oração na hora de virmos para o centro, pedindo aos espíritos benevolentes para tirar aquela mágoa, baixar dentro desse coração o perdão, para tirar o rancor,
para tirar a correria do dia a dia, o desespero, o pensamento sobre as coisas materiais, os negócios humanos e nos trazer focados, sintonizados com fluidos evoluídos ligados a espíritos superiores. Então os espíritos atrasados, os espíritos os irmãos em sofrimento, que estão completamente fora da sua realidade de espírito desencarnado, não têm acesso à casa espírita? Tem. A casa espírita tem a sua direção espiritual. O nosso diretor espiritual é Eurípides Barçanufo. E todas as falanges de espíritos que trabalham com ele também nos assistem. Mas outros espíritos superiores também nos assistem. Bezerra de Menezes, Irmã Cheira, Alta de Souza, Meimei, Serapião Ribeiro, Batuíra, Filomeno Miranda e tantos outros, Joana de Ângeles e tantos outros assistem aos centros espíritas. Mas nós temos de merecermos a companhia desses irmãos. E a vigilância sobre os nossos pensamentos e as nossas atitudes são fundamentais para que possamos ter essa sintonia e que na casa espírita ela ocorra e prevaleça. Porque os irmãos que vêm para receber a orientação precisam ter sobre a sua companhia os espíritos de luz também. Se nós sintonizarmos com as trevas, nós vamos ser um a mais presente na reunião, sem dar a evasão para que esse irmão seja esclarecido. O centro espírita é uma barreira que separa a ignorância da luz do conhecimento. Aqui nós buscamos o conhecimento, buscamos a prática do bem com encarnados e desencarnados e, sobretudo, a nossa reforma moral. É aqui que nós vamos nos reformarmos moralmente. Como? Através do estudo. Isolado, não, no centro espírita. O estudo isolado é fundamental, que você leia, que você pesquise, que você procure, mas não se esqueça jamais que você precisa congregar para você trocar essas experiências dentro do centro, trazer as suas dúvidas, o seu conhecimento, receber a inspiração dos bons espíritos e estar apto a praticar a assistência social, o atendimento fraterno, o trabalho na casa espírita, que necessita demais de cada um do trabalhador, a participação no quadro diretivo. Estes são avanços que vão surgindo dia a dia e que precisam ser cumpridos. Que nós possamos cuidar sempre da nossa condição moral, da nossa capacidade de colaborar com Jesus na prática do cristianismo redivivo, porque o Espiritismo, de acordo com Allan Kardec, nada mais é do que o núcleo da prática verdadeira dos princípios cristãos. Nesta última reunião do ano, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, vencendo a pandemia. Isso significa que temos mais a resgatar nessa encarnação, mais a colaborar nessa encarnação, para seguirmos em frente, encarnados, auxiliando os irmãos que partiram para o plano espiritual. Agradecer pela vida, que é a oportunidade dos nossos resgates. Nós estamos chegando vivos, saudáveis. Agradecer a oportunidade de voltarmos às nossas reuniões presenciais e voltarmos conscientes de que a casa espírita é hospital, é escola, é núcleo de assistência social, mas é sobretudo o núcleo de preparo para a reforma moral de cada um, para o crescimento moral de cada um. Que Deus possa nos dar um feliz ano de 2022 e até segunda-feira presencialmente na nossa casa. Que Deus abençoe a todos.
nossos agradecimentos ao nosso irmão Kleber por esses esclarecedores ensinamentos que nos incentivam à prática do bem, à prática do amor. Muito obrigado, meu irmão. Meus irmãos, nós estamos passando para a segunda parte dos nossos trabalhos da noite de hoje, que é o trabalho do passe e da fluidificação das águas. E para tanto, nós vamos contar com a colaboração do nosso querido irmão Dorival, ao qual nós passamos a palavra nesse instante. Queridos amigos, vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho, que é o trabalho do passe magnético e a fluidificação das águas. Queremos convidar os companheiros que quiserem fluidificar a sua água, que as coloque sobre a mesa para que possam ser impregnadas com os fluidos curadores dos benfeitores espirituais. E o remédio certamente irá nos fazer muito bem para os nossos corpos e as nossas almas. Ó Mestre Jesus, mais uma vez aqui estamos reunidos em vosso nome, a fim de estudarmos um pouquinho mais de vossos ensinamentos. Queremos pedir, ó Mestre, para todas aquelas pessoas que se encontram em dificuldades, aquelas pessoas que estão desequilibradas, desajustadas, aqueles lares em conflito, que todos eles possam receber a vossa comiseração. Queremos rogar para nossos familiares, todos os nossos amigos, que as vossas bênçãos se estendam sobre todos nós. O ano de 2021 está encerrando. Foi um ano difícil, um ano de provações, um ano de pandemia, em que houve uma grande convulsão social. Muitos nossos amigos retornaram ao mundo maior, outros ficaram sequelados e assim por diante. E nós, graças a Ti, ó Mestre, estamos aqui trabalhando a fim de progredirmos um pouquinho mais. Eu, particularmente, quero agradecer pelo trabalho que eu pude exercer este ano. Para mim foi muito bom, uma grande experiência. Agradeço muito a espiritualidade por ter me dado forças e coragem para executar esse trabalho. Enquanto muitas pessoas, amigos, familiares da minha idade não podem trabalhar por problemas de saúde, eu, graças a Ti, ó Mestre Jesus, estou ainda no trabalho e espero continuar trabalhando por muitos e muitos anos. Divino Mestre Jesus, neste momento que o ano se encerra, comemora-se a data de vosso nascimento, as pessoas ainda não entenderam o significado do Natal. Muitos pensam que o Natal é grandes festas, é grandes bebedeiras, é ruídos, mas estão redondamente enganados. A festa de Natal não é isso. A festa de Natal é simplicidade. Natal é época de reflexão. É a época que nós fazemos uma reflexão sobre a nossa vida durante o ano, o que nós fizemos de bom, o que fizemos de errado, o que poderemos corrigir, para que possamos um dia chegarmos até a vós. Sabemos que todos nós temos nosso livre-arbítrio, podemos fazer o que quiser, que ninguém irá nos proibir, mas teremos que arcar com as consequências. E
A nossa responsabilidade é do tamanho do nosso conhecimento. Se temos noção da vida do outro lado, da vida espiritual, é claro que a nossa responsabilidade é muito maior do que a de outra pessoa ignorante que não sabe nada. Então temos que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, principalmente nós espíritas, porque nós temos conhecimento do que nos espera do outro lado e temos que pautar a nossa vida por uma vida sem vícios, uma vida direcionada para o bem, vivermos em paz com todos os nossos familiares, com nossos amigos, também inimigos, para que possamos, quando atravessarmos as águas do Aqueronte, não levarmos aquele choque, aquele susto, porque neste momento nós ficaremos frente a frente com a nossa consciência. E como está no vosso Evangelho, pagarás até o último ceitil da moeda, ou seja, pagará até o último centavo, não ficará nada de fora. E sofreremos duras provações nas regiões umbralinas devido aos nossos destemperos aqui na terra. Choraremos muito, teremos muito remorso, porque deixamos de fazer o que poderíamos ter feito aqui quando estava a caminho. Não o fizemos por negligência ou por má vontade. Ao invés de buscarmos a Ti, Senhor, procuramos outros caminhos. Os caminhos dos vícios, os caminhos da perdição. E agora, na situação que estamos aqui sofrendo, só nos resta pedir perdão. Mas sabemos que o Pai Onipotente nos permitirá que voltemos à Terra em um novo corpo, em uma nova vida, para que possamos recomeçar novamente a nossa jornada. Mas sabemos que estaremos aqui com um corpo debilitado, provocado por nossos vícios de existência anterior. Teremos uma vida difícil, de muitas provações, mas será através da dor que poderemos ressarcir os nossos débitos passados. Ó Divino Mestre Jesus, que a vossa bondade se resplenda sobre todos nós, que nós possamos melhorarmos um pouco mais as nossas tendências, que nós possamos caminhar para Ti, porque Tu mesmo disseste que se não fosse por Ti, nós não entraríamos no reino do céu. Hoje, o ano está encerrando, queremos rogar para todos os nossos amigos do nosso planeta, principalmente para o nosso Brasil, que nós vivemos um momento assim, de confusão, momentos de choques de ideias, momentos de muitas dificuldades e provações. É chegado o momento de separar o joio do trigo. Chegados os momentos que nós caminharemos para uma grande regeneração. E neste momento, amado Mestre Jesus, pedimos que a vossa paz esteja com todos nós, que nós possamos, cada dia mais, estudarmos vossos ensinamentos. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais delitosos são os que perderam a confiança.
em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueça, porém, de que amanhã será outro dia. Chico Xavier. Amado Mestre Jesus, queremos rogar a vossa bondade infinita se estenda sobre todos nós, sobre nossos amigos. E eu particularmente peço para uma grande amiga minha que as vossas bênçãos possam se estender até ela. E também peço para todos os meus familiares, para as pessoas que se encontram doentes, as pessoas que estão nos hospitais, para os encarcerados, enfim, para todos. Que a vossa bondade infinita se estenda sobre todos nós e que nós possamos, na próxima oportunidade, estarmos aqui novamente reunidos em vosso nome, a fim de estudarmos vossos evangelhos. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado. Obrigado porque eu nasci. Que assim seja. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Nosso muito obrigado ao nosso querido irmão Dorival por esse importantíssimo trabalho do Paz. Bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa reunião, da nossa última reunião do ano. E se Deus quiser, no próximo dia 3 de janeiro, estaremos juntos novamente no formato presencial. Nós queremos agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, que tanto esteve nos auxiliando nessas reuniões no formato virtual. E para encerrar a nossa reunião, nós vamos fazer uma prece de agradecimento. Pai querido, Pai amado, nesse instante, Senhor, nós queremos te agradecer por todas as oportunidades que tivemos de aprendizado, nesses 1 ano e 9 meses que estivemos com as nossas reuniões no formato virtual. Graças a Ti, Senhor, que nos deu esta oportunidade. Nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo isso e por ter nos acalentado com ensinamentos que nos incentivam à prática do amor, à prática do perdão, à prática da caridade. Nós queremos rogar a Ti, Senhor, por todos aqueles nossos irmãos que se encontram em dificuldade nos hospitais, nos presídios, a todos os nossos irmãos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso mundo. Queremos te pedir por todos aqueles que sofrem, Senhor, que estejam acalentados, que estejam animados com o Teu amor. Agradecidos por tudo, Senhor, em Teu nome, nós damos por encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Um grande abraço a todos, muita paz e nos vemos na próxima reunião no formato presencial. Fiquem todos com Deus.